Fala pessoal, não falei para vocês que eu voltava, eu voltei. E voltei com um tema muito importante também pertinente para a sua prova. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar, olha lá na tela, Revolução Científica e a Autonomia da Razão. Vou deixar aqui para você, ó, o meu Instagram, @LuizDudiz. Sempre com conteúdos importantes e pertinentes também para a sua aprovação. Então, quando nós falamos de Revolução Científica, eu vou colocar aqui destacar para vocês aqui, na verdade, algumas características, né? Ela vai acontecer aqui entre o século XVI, período moderno, né? Dando continuidade, então, ao período moderno. 16 e século XVII, onde vai acontecer profundas transformações na sociedade, né? E na forma como o ser humano vai entender o mundo natural. Então ela vai marcar o nascimento daquilo que nós chamamos de ciência moderna. Ciência moderna, com base em 3 questões importantes. Que eu vou destacar aqui, ó. Olha a base. Olha a base dessa revolução científica. Vai ser empírica, ela vai ser racional e experimental. Ok? Então, anota isso aí, tá? Anota isso aí. Então, a base da ciência moderna entre o século XVI e o século XVII vai ser empírica, racional e também experimental. Então, a forma como nós conhecemos o método científico atualmente, hoje, é com base empírica, com base racional e também com base experimental. Tudo bem? Então, o contexto aqui, o contexto histórico vai ser o contexto do Renascimento. O Renascimento urbano, cultural e principalmente científico, quando o conhecimento clássico grego-romano foi redescoberto e também vai ser valorizado. E também vai sofrer influência da Reforma Protestante. Reforma Protestante, que vai acontecer quando? Vai acontecer aqui no século XVI, com Martinho Lutero na Alemanha, e o período onde ele vai ali pregar as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. E nós temos também o Renascimento aqui, cultural, urbano, artístico e científico. Esse Renascimento aqui é a valorização da cultura grega e também romana. Então aqui nós temos as características que estão relacionadas, que estão atreladas, obviamente, a esse período da Revolução Científica. A nossa base científica hoje, ela continua sendo uma base empírica, racional e também experimental, ok? Com autonomia da razão. Então lembre-se que nesse período, se nós estamos falando de autonomia da razão, nós estamos falando dentro de uma perspectiva antropocêntrica. Ou seja, uma perspectiva do homem no centro, sempre buscando manter essa ruptura entre o Estado e a Igreja, porque o conceito, como nós vimos na aula sobre contratualismo, a questão do Estado laico surge dentro das discussões políticas, né, do Thomas Hobbes, do Locke, do Voltaire, do Diderot, do Rousseau. Então nós temos a ideia aí da separação entre Estado e Igreja surge nesse período, e isso vai ser obviamente reverberado, perpetuado aí pela Revolução Científica e também na busca da autonomia da razão em todas essas questões que estão atreladas e relacionadas a essa perspectiva. Tudo bem? Então nós temos aqui essas características. No entanto, eu quero pedir para você aí, ó, destacar isso aqui, ó. Destacar isso aqui, porque essa informação é uma informação básica, ela tem que estar aí nas suas anotações para você lembrar
o que é a base da Revolução Científica. Ano passado no Enem caíram 2 questões sobre Revolução Científica, tá? E nós vamos tratar delas aqui na aula de hoje. Então vamos lá, vamos partir então para uma introdução bastante geral relacionada ao método científico, formulação de hipóteses, experimentação, análises e conclusões, partindo então da perspectiva da Revolução Científica. Então nós temos aí o século XVI e o século XVII, que é marcada por profundas transformações no pensamento europeu. Essas transformações são transformações que estão atreladas tanto ao Estado laico quanto às transformações políticas que nós discutimos, né? Dentro da perspectiva dos filósofos contratualistas. Quais são os filósofos contratualistas? Quais são? Hobbes, Rousseau e Locke, ok? Mudança aí de paradigma, de visão, de cosmovisão. Né? Lembre-se que aqui no período medieval nós temos uma perspectiva teocêntrica da coisa, né? Temos uma perspectiva teocêntrica do mundo que era baseado lá na fé e na autoridade papal e também na autoridade do rei. Esse rei era visto como o quê? Como representante dos deuses, ou um representante de Deus. Daqui então surge a ideia, nasce a ideia do direito divino dos reis. O rei visto como uma autoridade divina, como representante de Deus. Só que, como eu já falei isso para você anteriormente nas nossas aulas, essa ideia ela não é uma ideia própria que surge ali no período moderno. Ela surge desde a antiguidade, desde a formação das primeiras civilizações da Mesopotâmia, né, entre o rio Tigre e entre o rio Eufrates, como sumerianos, acadianos, amoritas, caldeus, persas, assírios, babilônicos, egípcios também, principalmente egípcios, também terão aí essa perspectiva da representação dos seus reis, né, como sendo aí figuras também divinas, ok? E a busca por explicações aí racionais, ok? Observação, experimentação e razão passarão a ser o quê? Passarão a ser valorizadas dentro dessa perspectiva, ok? Então, essa é uma introdução bem rápida para a gente poder aí pegar a ideia das questões relacionadas às transformações científicas que vão acontecer aqui. E o que vai surgir aqui? O que nós conhecemos ou chamamos de método científico. Método científico, ok? Baseado na observação, na racionalização e na questão também da experimentação. Observação que são as questões empíricas, obviamente. Ok? Então, olha lá. Nós vamos ter, então, uma ruptura com o dogma, uma ruptura com as características do medievalismo. Então, a razão se liberta da submissão de quem? Da igreja e da sua tradição. Então essa é a principal característica do avanço científico. A ciência vai ser pensada a partir de uma perspectiva racional, a partir de uma perspectiva antropocêntrica. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, Galileu Galilei, nós vamos ter Nicolau Copérnico, e Galileu Galilei foi preso porque ele disse que a Terra era redonda. Então uma questão, né, assim, que ao nosso ver hoje é uma questão absurda, mas ele afirmar que a Terra era redonda era uma questão absurda também para a época, para aquele contexto. Por quê? Porque a igreja tinha aquela ideia, né, trabalhava aquela ideia de que a Terra não era redonda, que a Terra era plana, né, porque você olhava ali na linha do limite entre o céu e as águas do oceano, você chegava ali naquele limite, você caía. Então era uma ideia religiosa, e as ideias religiosas, os dogmas religiosos não costumam gostarem de serem, né, retrucados, ok? Então o pensamento crítico aí vai passar a ser bastante considerado nesse período. Aí aqui nós vamos ter uma característica para o racionalismo. O racionalismo, que é o quê? Vou botar aqui para você o conceito, para você escrever aí, ó. Racionalismo é o uso da razão como caminho para o conhecimento. Esse é o conceito de racionalismo. Ok? Então, por isso surge esse pensamento crítico. O homem passa a questionar e a investigar por si mesmo. Agora ele não está atrelado a uma ideia que é passada a ele, a uma visão que é passada a partir de uma perspectiva religiosa, não. Agora ele está atrelado ao quê? Ele está atrelado à busca pessoal,
a investigação pessoal, a investigação própria. Então aqui a ideia é qual? A razão será o seu guia. Então o conhecimento ele vai passar a ser construído, né? O conhecimento ele vai passar a ser edificado com base nos parâmetros racionais. Mas não apenas nos parâmetros racionais, olha lá, nós vamos ter também a questão, que eu vou colocar aqui, ó, também o conceito para você, também teremos a questão empírica. E o que seria então essa questão empírica? Já expliquei para você, só para você colocar aí no seu material. Questão empírica é o conhecimento, adquirido por meio do que? Da experiência. Por meio da experiência, ok? Então, esse é o conceito de empirismo. Então, ó, pega esse conceito de empirismo aqui, pega esse conceito aqui, ó, de racionalismo, tá? Leva para sua prova, coloca bem concatenado aí no seu material, porque você vai precisar dessas informações, ok? Então aqui a razão é o nosso guia. Então o método científico vai passar a ser construído com base no quê? Com base nos métodos racionais. Então o método científico ele é o quê? Ó, vou colocar mais uma vez o conceito para você aqui, ó. Método científico. O que é esse método científico? Nada mais, nada menos que a formulação. Olha lá, formulação. E quando a gente fala de formulação, estamos falando, obviamente, de construção. De quê? De hipóteses. De hipóteses. De ideias. Mas também essas ideias são baseadas no quê? Na experimentação. Mas elas são só baseadas na experimentação? Não, elas são baseadas na análise. E elas têm que ter o quê? Uma conclusão. Esse é o conceito de quê? Esse é o conceito de método científico. Se ela passa por um critério de análise, eu estou querendo dizer que ela é o quê? Que ela é racional. Né? Ela passa pelo caminho do pensamento crítico. Ela vai questionar. Ela tem uma pitada de ceticismo, né? Lembra que quando nós trabalhamos lá as escolas pós-socráticas, aí nós vamos ter o ecletismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo. Então ela tem uma pitada de ceticismo. Ela vai investigar por si mesma. Ela não vai mais investigar baseado nos parâmetros da igreja. Ela não vai mais investigar baseada nos parâmetros do dogma. Ela vai investigar baseada nos parâmetros que o antropocentrismo vai criar, ou seja, a visão antropocêntrica, que a visão antropocêntrica vai criar, que é o quê? A visão do método científico, baseado na experimentação, baseado na análise, baseado na conclusão e na formulação, na criação, na edificação de quê? Na edificação de hipóteses. Essa é a perspectiva aqui. Claro, levando em consideração que tanto o racionalismo, o uso da razão como caminho para a aquisição de conhecimento, e também o empirismo, o uso do conhecimento, ou o conhecimento que é adquirido através do quê? Através da experiência, adquirido também através da prática. Isso a gente já viu em outras aulas, quando nós trabalhamos John Locke e quando nós trabalhamos René Descartes. Tudo bem? Então olha lá na tela, avançando aí para você. Aí nós vamos ter esse cara aí que você conhece, Galileu Galilei. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna, né? Então nós vamos ter aí alguns paradigmas, né? Algumas quebras de paradigmas aí, principalmente relacionados ao quê? Relacionados ao geocentrismo, né? Relacionados aí ao geocentrismo, superação das teorias aí como geocentrismo, né? Geocentrismo é o quê? A Terra está, né, no centro, né? E aí nós vamos ter o heliocentrismo,
né, que é a ideia, ou é a Terra que gira em torno do Sol, ou é o Sol que gira em torno da Terra. Então esses paradigmas eles vão sendo quebrados, né, paulatinamente. E aí nós temos a figura desse cara aqui, 1564 a 1642, considerado o pai da ciência, né, aí vai usar o telescópio, né, defesa do método experimental e também do método de observação, e ele vai criar a ideia aí do famoso heliocentrismo, né, o heliocentrismo, que é a ideia de que nós temos a Terra gira em torno de quem? A Terra gira em torno do Sol e não o contrário, como dizia aí o geocentrismo, né? Então essa é a perspectiva aí trabalhada por Galileu Galilei durante esse período. Inclusive ele vai sofrer algumas sanções aí em relação à igreja, né? Quando ele parte aí para a perspectiva aí do heliocentrismo, que é essa teoria que afirma que o Sol está no centro do sistema solar e não os planetas, né? Como não é o caso aí da Terra, e que os planetas estão incluindo aí, estão girando, melhor dizendo, em redor do Sol, giram ao seu redor, né? Então nós vamos ter aí Nicolau Copérnico, né, dentro dessa perspectiva, e também nós vamos ter as contribuições de Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, que vão trabalhar aí essa teoria contrária, né, ao geocentrismo, tá? Então nós vamos ter Nicolau Copérnico, mas Galileu Galilei também vai trabalhar aí, vai ter suas contribuições. Johannes Kepler também vai ter suas contribuições dentro dessa perspectiva aí do heliocentrismo, ok? Então nós temos aí um claro conflito entre a igreja e o método científico. Então, defensor do heliocentrismo e foi julgado pelo quê? Pelo Tribunal da Inquisição, né? Grande novidade. Vai valorizar aí a observação como, né, utilização aí da aquisição dos conhecimentos científicos e os experimentos com base do saber, ok? Então ele vai trazer largas contribuições à questão do método científico e do heliocentrismo, né? Ele foi o cara aí que usou o telescópio para observar a Lua, para observar Júpiter, né? Então aí para você ver como é que a ciência está avançando aí, né? Para verificar as fases de Vênus, de Vênus, né? Confirmou aí a teoria do heliocentrismo. Então ele tem aí as suas contribuições bastante significativas. E aí você começa a perceber no período moderno como que a ciência vai avançando, como que ela vai ganhando espaço, como que ela vai ganhando campo, ok? Então olha lá. Nicolau Copérnico agora, teoria do heliocentrismo, né? Então quem vai propor a teoria do heliocentrismo vai ser Nicolau Copérnico, mas ela também receberá contribuições de Galileu Galilei, que vai sofrer, né, por defender essa teoria, vai sofrer suas sanções em relação à igreja, vai ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, e Johannes Kepler também. Então Nicolau Copérnico, né, astrônomo, ele era polonês, né? Astrônomo polonês. E publicou aí a sua obra considerável aqui, ó. Revolutions Orbitum Coelestium. Que significa aí, né? Basicamente, as questões relacionadas aí ao heliocentrismo, né? E aí ele vai propor que a Terra gira em torno do Sol e a Terra também gira em torno do seu próprio eixo, que é a questão aí da rotação. A Terra girando sobre o seu próprio eixo. E a translação, ok? E a Lua gira em torno da Terra também. É uma perspectiva que foi trabalhada por Nicolau Copérnico, 1473-1543. Então se você pegar aí, nós estamos no início do período moderno e a galera já tinha um avanço científico bastante enganjado já, né? Então qual vai ser o impacto disso? Quebra da visão geocêntrica, mesma coisa que vai acontecer com esse cara aqui, só que ele sofre essa sanção e vai ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, né? A quebra da visão geocêntrica tradicional que era defendida pela igreja, que era considerada aí um dogma, né? Uma regra, tá? Então era uma questão aí que a igreja já havia construído, né, há muito tempo,
Então não, né, a galera aí levava bem em consideração essas questões aí de forma social. E quando foi acontecendo esse conflito com a igreja, né, a igreja então foi utilizando suas interpretações bíblicas, condenou o Galileu por heresia, né? E o heliocentrismo só vai ser aceito oficialmente aí séculos depois, tá? Séculos depois. Tudo bem? Tranquilo? Então, dentro dessa perspectiva aqui, ó, nós temos aí o cara, Nicolau Copérnico, ok? Aí nós vamos ter Johannes Kepler. Johannes Kepler, 1571 a 1630. E aí nós vamos ter as leis do movimento planetário. Então, ele vai definir as órbitas elípticas para os planetas. Vai novamente aí também trazer suas contribuições ao heliocentrismo, né? Vai reforçar a teoria de Nicolau Copérnico, também reforçar as ideias de Galileu Galilei, e vai trabalhar muito bem o que? O uso da matemática, né? Baseando-se aí, ó, nos cálculos precisos e nas suas previsões. Só que as previsões dele não eram essas previsões aí igual a galera tem hoje em dia, não. É o Henrique Cristo, né? O mundo vai acabar em tal data, né? O pessoal aí de algumas religiões, né? Não, o anticristo é o Papa, aí o presidente dos Estados Unidos é eleito. Não, agora é o presidente dos Estados Unidos é o anticristo, né? O Papa é o anticristo, o Trump é o anticristo, o Lula é o anticristo, fulano é o anticristo. Não é essas previsões aqui que a gente está falando, não. Nós estamos falando aqui do uso da matemática, porque lembre-se que nós estamos falando de uma filosofia baseada na razão. Nós não chegamos ainda no período do iluminismo. O iluminismo é só no século XVIII. Então, o que eu quero que você perceba, que quando a gente chega no iluminismo, o iluminismo ele vai se aproveitar dessas ideias iniciais desses caras aqui, mano. Entendeu? Então, por esses nomes aqui, eles são nomes consideráveis. Muito consideráveis, muito importante. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, e nós temos ainda Isaac Newton. Por que são nomes importantes? Porque o iluminismo vai pegar a racionalização dessa galera, vai pegar os métodos de observação, de experimentação e o método racional e vai utilizar para jogar em outras questões, em outras discussões. E quais serão essas outras discussões? Essas outras discussões, obviamente, estão relacionadas às questões o quê? Políticas. Relacionadas às questões políticas. Como a gente já viu quando nós trabalhamos os filósofos o quê? Os filósofos contratualistas. Tudo bem? Então essas são as contribuições de Johannes Kepler. Agora nós vamos para quem? Isaac Newton, que com toda certeza você já viu. E aí nós vamos ter em Isaac Newton o quê? Ele vai explicar matematicamente o heliocentrismo. É ele que vai explicar, olha só. Explica matematicamente o heliocentrismo. Explica matematicamente o heliocentrismo com o quê? Com a lei da gravitação universal. Anota esse conceito aí, tá? Então, Isaac Newton, 1643-1727, lei da gravitação, ele vai reforçar aí, né, a explicação das forças que regem os corpos celestes e terrestres, vai fazer uma síntese aqui do conhecimento científico, unificando a física celeste com a física terrestre. Sua principal obra aí em matemática, um marco da ciência moderna. Aqui, ó, dentro da perspectiva científica, nós vamos trabalhar 3 ideias. Nós vamos trabalhar a ideia de tese, nós vamos trabalhar a ideia de antítese, e nós vamos trabalhar a ideia de síntese. O que é isso, professor? Olha lá. A tese ela é uma afirmação. Se a tese é uma afirmação, a antítese, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma negação. E a síntese, ela é um resumo. Então aqui, ó, nós temos a construção das hipóteses. A construção das hipóteses dentro da perspectiva da formulação de ideias, que é proposta lá pelo método racional, pelo método da racionalização, pelo método empírico, que é um método de observação, de conhecimento prático, e pelo método experimental, que são as 3 questões relacionadas aí ao que? É o conjunto, é a trindade aí que a gente pode dizer do método, trindade do método científico.
Porque você racionaliza, você estuda, você chega a uma conclusão, a uma dedução. Empírico, você coloca na prática para você observar. E você joga na experiência. Joga aquele experimento, né, para ser testado ali na prática, né, para ver se ele funciona ou não. Então aí nós temos a ideia, a trindade aí do método científico, a racionalização, o empirismo e o método experimental, que compõe aí então o método científico, formulação de hipóteses dentro da perspectiva aí da construção da ideia de ciência nesse período da revolução científica que vai se opor aos métodos da igreja. Então, dentro da perspectiva do método científico, nós vamos trabalhar então aqui algumas questões. Olha lá na tela, observação e hipótese. Então, a ciência, ela sempre vai partir da experimentação sensível e da formulação de perguntas. Se eu estou formulando perguntas, eu estou usando o quê? O critério racional. Se eu tô aqui, ó, falando de experimentação sensível, eu tô usando o quê? Empirismo, ok? Deu para pegar aí para você ver como que essas duas coisas elas vão se unir dentro da perspectiva da formulação das hipóteses científicas? Então, uma ideia científica ela não surge do nada, né? Quando você diz assim, a ciência diz que tal coisa é verdade, que tal metodologia funciona, que tal remédio funciona, que tal prática funciona, é porque ela passou por esses três critérios aqui, ó. Ela passou por esses três critérios aqui, ó. Racional, empírico e experimental. Então, quando se diz que a ciência diz que tal coisa, que algo funciona, é porque ela já passou por esses três estágios aqui, tá? Que são os estágios aí do método racional, ok? Então, olha lá. A experimentação e a verificação, elas vão levar em consideração o quê? As provas e os testes substituem a simples autoridade. Por que ela substitui a simples autoridade? Substitui porque isso aqui livra a ciência de dizer assim, fulano disse, então porque fulano disse, é verdade. Não, eu provei, eu testei. E isso vai substituir a simples fala do indivíduo, né? Ou seja, isso aqui nós vamos chamar, dentro da teoria da argumentação, de falácia da autoridade. Falácia da autoridade. O que é falácia da autoridade? É quando você está lá discutindo com uma pessoa e a pessoa evoca uma autoridade para dizer assim, ó, se fulano disse, eu digo, então é verdade. Se eu digo isso, eu disse isso porque fulano disse. E se fulano disse, é verdade. Essa é a falácia da autoridade. A ciência nunca trabalhou com a falácia da autoridade. Nem dos seus tempos mais remotos. Ela nunca trabalhou com a falácia da autoridade. Por isso, leva-se em consideração a questão da experimentação, leva-se em consideração a questão da verificação. E aí nós temos a questão da indução e da dedução, que estão, né, diretamente ligadas aqui à questão do racional e também do empírico. Indução, né? Indução, conhecimento de indução e dedução. Lógica e análise, olha lá, orientam o caminho do conhecimento. Lógica e análise. Lógica e análise orientam o caminho do conhecimento. Ok? Orientam o caminho do conhecimento. Tudo bem? Aí nós vamos ter então algumas questões filosóficas. Valorização da razão, né? Então nós vamos ter aí o racionalismo como base, olha só, base do pensamento moderno. Base do pensamento moderno, ok? O universo aqui ele vai ser visto como uma máquina, mas não como um objeto puramente misterioso. Então, quando nós vamos ter essa visão que nós chamamos de desencantamento pelo mundo, o que essa perspectiva filosófica traz? O mundo ele não é um mistério pleno, que não pode ser conhecido, que é impossível de ser conhecido. Não é isso. O mundo aqui ele é uma máquina, e como uma máquina ele precisa ser estudado, né? Ele precisa ser experimentado, ele precisa ser verificado, ele precisa ser trabalhado. Essa é a ideia de desencantamento pelo quê? Desencantamento pelo mundo, ok? Fundamentos, então, quais são os fundamentos da modernidade, da ciência, então? Então a ciência e a razão, elas vão passar a orientar
as questões culturais no lado ocidental do planeta, né? Dentro da cultura ocidental. Tudo bem? Então essas são as consequências filosóficas que a Revolução Científica trouxe. Tudo bem? Então, valorização da razão, o desencantamento pelo mundo, ou seja, o mundo ele não é um mistério pleno, ele precisa ser compreendido e estudado a partir de uma pessoa, como você estuda uma máquina, como você lê, por exemplo, um manual de instruções para você montar alguma coisa. Claro que com toda a sua complexidade, obviamente, né? Não podemos deixar de levar em consideração que o mundo é altamente complexo, muito mais as questões atreladas à nossa vivência, né? E principalmente o objetivo de estarmos aqui, que também é uma questão muito bem trabalhada aí pela filosofia, né? Então a filosofia ela vai trabalhar as questões da verdade. Só que a verdade aqui, nós temos dois tipos de verdade: a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade relativa ela é hipotética. Ela parte do princípio do quê? Ela parte do princípio da criação da hipótese. E a verdade absoluta é da igreja. A igreja disse, a igreja falou, a água parou. A igreja disse que pão é pão, pedra é água. Acabou. Já era. Isso é verdade absoluta. Ok? Verdade relativa parte do princípio da formulação de quê? Da formulação de hipóteses. Ok? Então essas são as consequências filosóficas que vão ser trabalhadas, por exemplo, por filósofos como Arthur Schopenhauer, como Friedrich Nietzsche, claramente aprofundadas dentro de uma perspectiva ontológica, dentro de uma perspectiva epistemológica, ontologia da existência do indivíduo, epistemologia da teoria do conhecimento, vão ser amplamente trabalhadas por Friedrich Nietzsche, por Arthur Schopenhauer, por Feuerbach, por Simone de Beauvoir, por Jean-Paul Sartre, por Michel Foucault, vão ser amplamente aí, né, trabalhadas aí dentro das mais diversas perspectivas, da perspectiva política, da perspectiva social, da perspectiva econômica, da perspectiva socioespacial e assim sucessivamente, ok? Então olha lá, qual é a relação entre o iluminismo, né, e a Revolução Científica? Porque o iluminismo ele só acontece quando é o século das luzes? Século XVIII. Mas se você pegar todos os filósofos que nós vimos aqui, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né, e Jonas Kepler, eles estão um pouquinho antes ali. Tá? Então nós vamos ter uma influência das ideias da Revolução Científica sobre o iluminismo. Né? Por conta do quê? Por conta do Renascimento. Por conta do Renascimento, que vai acontecer em 3 camadas. Renascimento cultural, o Renascimento urbano, e o renascimento o quê? Científico. Ok? Olha lá. Então nós vamos ter então uma pré-condição para o surgimento do iluminismo. Olha lá, a Revolução Científica vai abrir caminho para o quê? Para o século das luzes. Séculos das luzes, século XVIII. Então nós vamos ter o uso da razão aqui como instrumento de quê? Como instrumento de emancipação humana. Mas emancipação em relação ao quê? Do que a gente precisa se separar aqui? A gente precisa se separar dos dogmas da igreja. Então nós vamos ter aqui uma crítica severa à igreja, né? Que tinha os seus privilégios de forma social, que controlava as pessoas ideologicamente, uma crítica à ignorância, que muitas vezes era incentivada pela própria igreja, e também uma crítica à tirania, às formas de governo que absoluto. Formas de governo absolutista. Tudo bem? E aí, com isso, a ciência vai contribuir, então, para o progresso humano. Tá? Então, fé na capacidade racional. Não mais fé na igreja, mas fé na capacidade racional para a transformação da sociedade. Então, fé na metodologia científica. Fé no método científico. Fé no método científico. Tudo bem? Tudo bem? Ok? Então, dentro dessa perspectiva, então, nós temos aí o legado da Revolução Científica, ok? Então, a transformação do conhecimento, que vai ser aí o fim da autoridade absoluta da religião sobre a ciência, né? A influência da filosofia
na política, na economia e também na tecnologia. E a busca pela autonomia intelectual, que vai ser o quê? Que vai ser a base racional. A base de racionalização dentro da perspectiva lá do método científico, ok? Então o ser humano ele vai se tornar aí o centro do saber e o centro da investigação, ok? O centro da investigação. Então olha lá, vamos resolver algumas questões só para a gente então consolidar o nosso conhecimento. A Revolução Científica marcou uma mudança radical na forma de compreender o mundo, pois, letra A, substitui o conhecimento baseado na fé e na autoridade pela observação e pela experimentação. Letra A, de cara aí, você já pode marcar o quê? Setinha, tá? Letra A, setinha. Letra B, reforçou o papel da igreja como única fonte legítima de conhecimento. A Revolução Científica vai reforçar o papel da igreja? Nunca, né? Manteve a visão geocêntrica. A Revolução Científica trabalha o heliocentrismo. Ele colocou Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, né? Como aí dentro da perspectiva do universo absoluto? Obviamente não. Letra C, erradíssima. Letra D, rejeitou a utilização da matemática. Aí não, né, meu bebê? Aí não dá. Aí não dá, errar também. E negou a importância da razão. Negou a importância da razão. Letra E, errado, então. Então pode marcar aí no seu material, questão de número 1, letra A, ok? Questão 2, olha lá. Um dos principais legados de Nicolau Copérnico foi, olha lá, a defesa da Terra como centro do universo. Defesa da Terra como centro do universo? Isso aqui é geocentrismo. Tá certo ou tá errado, gente? Tá errado. B, a formulação da teoria heliocêntrica, que afirma que a Terra gira ao redor do Sol. Letra B. Certo ou errado, meu povo? Letra B, certíssima. Pode marcar aí no seu material. Letra B, corretíssima. Nicolau Copérnico é o cara que criou a teoria heliocêntrica, que afirmava o quê? O que ele afirmava? Que a Terra girava ao redor do Sol. Galileu Galilei vai ser punido, vai sofrer sanções pela Igreja Católica por conta da defesa, da apologia a essa teoria, a esse tema, né? Letra C, olha lá. Letra C. A descoberta da lei da gravitação universal. Errou. Letra D, o desenvolvimento das leis do movimento planetário em órbitas elípticas. Errado. E a invenção do telescópio para observação astronômicas. Errado também, então pode marcar aí letra B. Ok? Questão 3. Isaac Newton contribuiu para a Revolução Científica ao afirmar que o universo funciona segundo leis matemáticas universais, como a gravidade. Letra B, rejeitar a ideia de que o movimento dos planetas poderia ser explicado. Letra C, limitar o conhecimento à experiência sensível sem uso da matemática. Letra D, defender que o conhecimento deve ser baseado somente na autoridade. E letra E, negar a existência de leis naturais que regem o cosmos. Então vamos começar de baixo para cima, tá? Vamos lá, letra E. Negar a existência de leis naturais, letra E está errada. Letra B, letra E está errada. Letra D, defender que o conhecimento deve ser baseado somente na autoridade, letra D, erradíssima também. Letra C, limitar o conhecimento à experiência sensível sem uso da matemática, errado. Letra B, rejeitar a ideia de que o movimento dos planetas poderia ser explicado. Letra B, rejeitar a ideia. Letra B errada também, né, meu bebê? E letra A, nosso gabarito, olha lá, afirmar que o universo funciona segundo leis matemáticas, corretíssimo. E essas leis matemáticas são universais, corretíssimos. Como a lei da gravidade, certíssimo. Isaac Newton, pode marcar aí questão 3, letra A, sem medo de ser feliz. Penúltima questão desse bloco, questão de número 4. Vamos lá? Lá na tela para você. A autonomia da razão, desenvolvida durante a Revolução Científica, significa, letra A, a subordinação do pensamento humano à fé religiosa. Já começou errado.
subordinação da fé, errado. Letra B, independência da razão. Independência da razão. Em relação à autoridade religiosa, e aí, pessoal? Independência da razão em relação à autoridade religiosa, letra B, certo ou errado? Eu passei, foi um X aqui, né? Tá errado aqui não, gente. Vamos lá. Passei o X aí sem querer. Independência, olha lá, independência da razão em relação à autoridade religiosa e à tradição. Ou tradição aqui. Letra B, certo ou errado? Certíssimo, né, meu povo? Essa era justamente a perspectiva aqui, trabalhada dentro da perspectiva da autonomia da razão, né? Da autonomia da razão, ok? Letra C, olha lá. A rejeição da experimentação do método científico, letra C errada, letra D. A crença na verdade absoluta baseada em dogmas, errado. E letra E, a proibição do questionamento científico, também errada. Questão de número 4. De número 4, pode marcar aí no seu material, letra B. Letra B, ok? E última questão desse bloco. O método científico desenvolvido durante a Revolução Científica caracteriza-se por, letra A, aceitar verdades absolutas sem questionamento. Aceitar verdades absolutas sem questionar? Errado, letra B. Basear o conhecimento em observação, lindo. Formulação de hipóteses, bonito. Experimentação, maravilhoso. Letra B. Gabarito, questão número 5, sem medo de ser feliz. Letra C. Priorizar a autoridade de textos antigos sobre investigação, não. Letra D. Limitar-se à filosofia sem explicação prática, errou. E letra E. Basear-se exclusivamente na intuição. Letra E. Também errada, portanto, questão de número 5. E última questão do nosso bloco, trabalhando sobre revolução científica. Questão de número 5, pode marcar no seu material, letra B. Com isso, eu me despeço mais uma vez de vocês por aqui, tendo a certeza de que essa aula vai te colocar em um outro nível na preparação para os seus estudos para o Enem. Então, não sai daí não, fica com a gente aqui, porque nós vamos voltar em uma próxima oportunidade, trazendo mais conhecimento filosófico para você, essa disciplina maravilhosa que aprofunda os nossos questionamentos em relação à vida, à sociedade, à humanidade de modo geral. Forte beijo para você e até a próxima aula. Eu volto, mas eu fui dessa vez, mas eu vou voltar. Fui!